Então, pessoal, depois de a gente conseguir determinar qual é o consumo per capita de uma cidade, baseado também naqueles fatores de correção K1 e K2, é necessário a gente conseguir estimar a população projetada para conseguirmos fazer com que essa população ela seja atendida na hora de projetar um sistema de abastecimento de água. Essa projeção populacional, então, vai ser o nosso terceiro fator aqui de conseguir determinar ou conceber o sistema de abastecimento de água de uma cidade. E essa projeção populacional, ela é baseada em períodos de alcance do projeto de 20 anos ou mais, certo? Geralmente, nos projetos de saneamento, tanto para água quanto para esgoto, como também para resíduos sólidos, é utilizada uma projeção populacional de 20 anos. E essa projeção populacional ela pode ser determinada com base em alguns estudos, né, sejam planos anteriores, censos demográficos, ou então cadastros imobiliários, pesquisas de campo, que com base nesses valores iniciais é que a gente vai conseguir projetar o crescimento da população para o futuro. A gente tem aqui no Brasil o censo do IBGE realizado a cada 10 anos, né, de 2000 e 2010 são mais recentes, em que a gente tem esses dados populacionais dos últimos censos como os dados iniciais base para a gente conseguir projetar a população futura. Então, baseado no comportamento e crescimento da população de anos anteriores, a gente consegue determinar qual é o comportamento que essa população vai crescer para os anos futuros. E para a gente conseguir determinar esse crescimento, projetar a população pode ser feito através de 3 métodos. O método componente demográfico, então métodos matemáticos, ou então o método de extrapolação gráfica. No primeiro deles, do componente demográfico, a gente tem uma população projetada baseada no comportamento mesmo demográfico daquela população, associada com o número de nascimentos e de óbitos e também com o número de imigrantes e emigrantes no período analisado. Então, eu tenho a população projetada, P, e essa população vai ser baseada na população anterior, na data inicial, mais o crescimento vegetativo no período, com esses nascimentos e mortes, e o crescimento social no período, ou seja, o quanto de pessoas que imigrou e emigrou naquela localidade. Os métodos mais aplicados são os métodos matemáticos. E aí, dentro dos métodos matemáticos, coloquei aqui 3 exemplos: aritmético, geométrico, curva logística. Porém, a gente pode ter outros métodos, como exemplo do AIBI. Então, o primeiro método matemático é o método aritmético, em que ele considera um crescimento linear da população. A população ela vai crescer aqui a uma taxa constante, e essa taxa constante é dada pelo fator Ka, certo? Que considera a população inicial, população final e tempo inicial. Nesse caso do método aritmético, ele vai ser indicado para períodos curtos, uma vez que, com o passar dos anos, a população ela vai crescer numa taxa diferente. Então, se eu considerar aqui um período de 20 anos projetado, a população não vai crescer linearmente durante esses 20 anos, vai variar de um ano para outro. E aí ele não é muito aplicado para casos de períodos longos. Para a gente conseguir determinar a população projetada, o valor de P, utiliza a população inicial, o fator Ka, o tempo que a gente quer analisar, quer saber qual é a população projetada e o tempo inicial. No caso do método geométrico, ele vai ser mais indicado para cidades com até 200 mil habitantes, porque senão, com população muito elevada, ele vai crescer aqui absurdamente lá para cima, o infinito e além. E aí, com população um pouco mais reduzida, esse crescimento ele é mais amenizado, no método geométrico, do que se eu tivesse uma população muito elevada. E aí, o fator geométrico vai ser agora o Kg, dado por essa equação. Da mesma forma, para obter a população que eu quero analisar em determinado ano, pego a população inicial e aplico na equação para a gente conseguir determinar esse crescimento geométrico. O outro método é o da curva logística, em que agora ele considera a população de saturação. Então, a gente vai estimar isso aqui como sendo uma população que tem a tendência de crescer, mas ela vai estabilizar, vai chegar à saturação em determinado período. Esse método da curva logística vai ser mais indicado para grandes cidades, que é realmente quando a gente tem uma população, quando a gente chega em determinado período do tempo em que a população não vai conseguir mais crescer, não vai ter mais espaço na cidade para a população crescer.
Então, a gente realmente vai chegar numa população de saturação. Tem mais equações do que os métodos anteriores, mas é basicamente substituir os valores na fórmula, em que eu vou ter aqui a determinação do PS, da população de saturação, o coeficiente KL e o coeficiente C. Depois de obter, né, os valores dos coeficientes, eu substituo aqui nessa equação para obter o valor da população no tempo projetado em relação à população de saturação. Nesse caso da curva logística, é necessário atender três condições, na verdade. A primeira condição é que os dados censitários devem ser equidistantes no tempo. O que é que isso significa? Que o meu P0, P1 e P2, que eu coloco aqui na fórmula, na equação, devem ser associados a períodos de tempos iguais. Então, eu vou ter P0, por exemplo, de 1990, P1 de 2000, P2 2010. Então, esse é a primeira condição. A outra condição é que P0 deve ser menor do que P1 e P1 deve ser menor do que P2, para eu conseguir utilizar o método da curva logística. E a terceira condição é que P0 vezes P2 tem que ser menor do que P1 ao quadrado. Então, eu pego os valores desses dados censitários, faço uma conferência em relação a esses resultados. Se der tudo ok, né, se passar por esses testes, eu consigo aplicar o método da curva logística e saber a população de saturação e saber qual é a projeção populacional através desse método. E aí, quando eu não tenho como estimar a população através daqueles métodos matemáticos, eu posso utilizar o método da extrapolação gráfica. Então, aqui eu tenho a comunidade em estudo A na linha vermelha e outras cidades, né, B, C, D e E, com curvas de crescimento de comunidades um pouco maiores ou então com características semelhantes a A. A partir dessas curvas aqui, dessas cidades, né, do tracejado, da bolinha, desse aqui azulzinho, por exemplo, eu consigo extrapolar graficamente qual é a interseção entre essas retas de comunidades semelhantes e parecidas, na verdade, e determinar qual é a população projetada com base nessas outras cidades. Também não é um método muito eficiente ou muito assertivo, mas se eu não conseguir aplicar os métodos matemáticos, é uma das opções que eu posso utilizar.